É o ex-presidente da Petrobras, ex-senador Jean Paul Prates. Tudo bem, presidente? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan nesse tema tão importante. Boa noite, bem-vindo, bom ano. Boa noite, Rodrigo. Bom ano a todos e todas que nos ouvem. Prazer estar com vocês aqui. Ô, presidente, primeiro eu queria perguntar, claro que tudo ainda é muita especulação, da forma como o governo americano deve tratar o petróleo da Venezuela. Para o mercado no geral, se o governo americano realmente controlar o petróleo por anos e anos, de que forma os Estados Unidos não só dominam o mercado, como é que fica a questão da China? São muitas as perguntas. Bom, a análise geral que nós temos feito desse processo, primeiro excluindo aqui a parte política, né, tirando isso da sala por um momento para fazer essa análise meramente econômica que você está colocando, é que essa intervenção não teve, em primeiro lugar, ela não teve como objetivo apenas a questão do petróleo. Quando você expõe demais um argumento muito óbvio, você está escondendo alguma coisa que não está ali no discurso de abertura do processo. Então, quando o presidente Trump fala 7 ou 8 vezes na palavra petróleo, quando tratou desse assunto, ele claramente estava tentando desviar a atenção, e a atenção está toda, foi bem sucedido o processo, porque está toda virada para isso, para o petróleo. É claro que o petróleo é uma componente importantíssima desse processo. É claro que une o útil ao agradável. Mas o que é o agradável? O petróleo, porque é controlar o petróleo, não necessariamente produzir mais petróleo, mas controlar a produção, o ritmo de produção e a comercialização, e nós já vamos voltar para isso. Mas a outra coisa, ainda na superestrutura desse processo, é que a abertura de uma fronteira nova para investimentos e toda uma inauguração de uma mineração crítica lá, que tem um objetivo de longo prazo, essa sim, em virtude da digitalização e da eletrificação da economia global. Então, lá atrás, quando nós lembrarmos aqui daquele tarifaço, a primeira reação da China foi justamente dizer, olha, nós temos minerais críticos, todos vocês não têm como nós temos, e nós podemos atrapalhar muito a vida do mundo caso sejamos agredidos em outras coisas. O Trump guardou isso e provavelmente agora está fazendo valer a vingança desse discurso, que é dizer, olha, agora eu estou também aqui com o seu petróleo, ou com boa parte do petróleo que vinha para você. Afinal de contas, apesar de ser menos de 1% da produção mundial, o que não condiz absolutamente com o status de maior reserva do mundo na Venezuela, o que acontece é que 80%, 90% dessa produção ia para a China. E agora ela está sob o jugo americano. Então ele pode, de alguma forma, dificultar, né, ou até impedir mesmo, no caso extremo, esse petróleo de ir para a China. Isso preocupa muito a China. Muito bem. Em seguida, porque eles tomam conta do petróleo, começam a autorizar, como hoje fizeram, uma das tradings das maiores tradings do mundo, que é a Vitol, a fazer, já com licença americana, 18 meses de licença preliminar para vender a produção de petróleo da Venezuela no mercado internacional. Em seguida virão outras tradings, provavelmente, mais 2 ou 3 grandes vão entrar nesse jogo. E não foi anunciado, por exemplo, uma abertura geral do mercado, com uma nova lei do petróleo, com novos contratos, uma convocação de licitação para que as empresas internacionais assumam. É basicamente uma tomada, né, da produção em curso, principalmente. Então, nesse primeiro momento, eles tomam essa produção e dizem, olha, eu estou com a mão na torneira aqui. Se eu quiser, eu abro, se eu quiser, eu fecho, eu controlo isso aqui. A questão dos minerais críticos está subjacente a isso, mas é extremamente importante, ela vai emergir ao longo do tempo, ela vai aparecer mais, e, evidentemente, a vingança de todo o processo alega-se também que ele fica irritado com as dancinhas, as provocações, enfim, tudo aí é uma alegoria em torno desse processo, e o principal, evidentemente, é a infringência ao direito internacional, que essa nós vamos nos abster de comentar aqui, porque já está suficientemente comentada. O mercado de petróleo não deu sinais, pelo menos de curto prazo, de estremecer em função disso, nem em função de uma maior produção que viria da Venezuela, nem em função de algum corte abrupto, como se tivesse ali havido uma guerra, um impedimento maior, uma sublevação, alguma coisa que impedisse a produção de petróleo de fluir. Ficou mais ou menos como está. Como eles sabem que aos Estados Unidos não interessa aumentar abruptamente a produção, tanto porque não quer alimentar a China, quanto porque não quer que o preço do petróleo caia muito, uma vez que os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, o que o mercado interpretou alguém tomou conta de uma grande nova reserva e está começando a cuidar disso de alguma forma e jogar no mercado produção que antes iria para um, indo para o outro. Mas o volume continua o mesmo. Por isso o impacto no preço inicialmente foi quase nenhum. Prates, ex-presidente da Petrobras, agora as perguntas das nossas comentaristas, começando por Dora Kramer. Dora? Boa noite, senador. Eu ainda vou para a política depois, tá? Eu sei que o senhor está dando sinais aí de que não está com muita vontade de falar de política, mas a gente vai falar. Não, é que a pergunta foi para o outro lado. Eu só tiro aí da sala porque as pessoas sempre vêm perguntar, mas você não condena, você condena. Então eu estou tirando isso por enquanto para analisar friamente a parte econômica. Só por enquanto, vamos manter a economia por enquanto. Olha só,
Qual é a possibilidade real? Quero voltar um pouco, porque aí quando o senhor fala, quer dizer, o governo Trump fala de que apregou resultados fantásticos na exploração do petróleo, o senhor traz essa questão da exploração da nova fronteira de investimentos. Qual é a possibilidade real disso ter o resultado que se espera num ambiente institucionalmente deteriorado, institucionalmente incerto, melhor dizendo, e num país com uma infraestrutura completamente deteriorada? Como é que se faz isso na prática? É muito difícil, porque, na verdade, o que eu estou justamente dizendo? Que eles não conseguirão fazer nada de grandioso no curto prazo, por causa disso tudo que você mencionou e por falta de interesse econômico mesmo, como eu mencionei aqui. Então, agora, ao longo do tempo, e eu diria daqui até o final do ano, terá que ser decidido, inclusive perante a comunidade internacional, como vai se fazer isso, porque depois nós vamos falar da parte política, mas veja, a parte política está toda sendo analisada hoje em dia. Quem vai condenar, como vai ser feito isso, como é que vai ser feita essa retórica ou essa narrativa de que não houve um golpe, porque o regime acabou sendo mantido e a vice-presidente ficou, e o processo é o mesmo, as mesmas pessoas estão ali controlando o país, entre aspas, né? Mesmo que seja. Mas o fato técnico é que, operacionalmente, a indústria da Venezuela está sucateada. Ela passou por muitos períodos onde a política influenciou muito esse processo da própria PDVSA. A PDVSA praticamente carregou o Estado venezuelano nas costas. Também não estou entrando no julgamento se é certo ou errado, e nem se a dose foi de mais ou foi de menos, porque há papéis de estatais e há limites para esses papéis de estatal de petróleo. Mas o fato é que você tem hoje o país que tem duas áreas operacionais importantes. Uma tradicional, antiga, de óleo leve, terrestre, lacustre, que é a área lá do Lago de Maracaibo, o oeste da Venezuela, e a outra no leste, que é a área que diria que é o futuro do processo, onde você tem uma reserva gigantesca, essa sim, mas uma reserva difícil de ser viabilizada economicamente a um preço abaixo, diria, de 60, 50 dólares. É uma faixa já perigosa para esse óleo da faixa do Orinoco. Além disso, você tem refinarias usando menos de um terço da sua capacidade, duas delas insignificantes, duas médio porte, e uma refinaria muito grande, que é uma das maiores do mundo, que é a de Paraguaná, não Paranaguá, mas Paraguaná, que é também lá no oeste, 940 mil barris, totalizando 1,5 milhão de barris de capacidade de refino, que ela poderia agregar valor, né? Ela poderia vender esses pedaços do petróleo, que são os seus derivados, um valor muito maior, mas que não usa, porque não teve capacidade de manter e de fazer as paradas técnicas, manter essas refinarias atualizadas. Então, olha quanto investimento precisa fazer. Fora, além do mais, da questão da tecnologia e dos insumos para produzir o óleo do Orinoco. Dora, lá na Venezuela, hoje, a Chevron já se encontrava produzindo. E todo mundo se pergunta como é que já estava lá produzindo com autorização dos dois governos que estavam praticamente em choque já, tanto da Venezuela quanto dos Estados Unidos. Porque a Chevron era a única empresa que conseguia fazer o seguinte: levar componentes leves e petróleo leve dos Estados Unidos, do Texas, para a Venezuela, misturar e promover um processo de fluidização do óleo do Orinoco, para depois levá-lo de novo para os mercados. Então a Chevron era a única que conseguia fazer isso. Poucas empresas conseguem fazer isso, e as que vão conseguir terão que fazer usando muita energia para esquentar o óleo, para ele correr. É um óleo que parece um asfalto, parece um piche. Ele não corre líquido, normal. Ele, para passar um oleoduto, precisa ser misturado com diluentes. E esses diluentes não tem na Venezuela. Então tem mais uma questão difícil que tem que se superar em relação a essa produção. Portanto, não é nada fácil, imagina, colocar a produção da PDVSA em seus 3 milhões de barris, que é a capacidade que ela teria hoje de produzir, quando está a menos de 1 milhão hoje. Eles vão fazer isso gradualmente, parcimoniosamente, olhando para a China como potencial comprador e olhando para o preço do petróleo também como potencial risco para o seu próprio petróleo nos Estados Unidos. Presidente, agora Denise Campos de Toledo. Bom, senador, eu aproveitando toda a sua experiência nesse setor, eu queria falar mais do mercado de petróleo como um todo, porque há uma grande preocupação pelo fato dos custos serem elevados para a Venezuela retomar todo o potencial de produção. O senhor falou das dificuldades, da qualidade do petróleo que tem as reservas da Venezuela. Agora, o que a gente tem visto é uma expansão da demanda que não acompanha a oferta do petróleo. Isso tem levado a uma queda da cotação. Então, fica uma dúvida com todo o retorno do setor de petróleo no mundo, a médio prazo, inclusive por questões climáticas, embora o Trump e os Estados Unidos hoje não tenham a menor preocupação sobre esse aspecto, mas eu queria saber como é que o senhor vê as perspectivas, e aí considerando também a situação da Petrobras, porque se fala, por exemplo, na possibilidade de ampliação da oferta global, de uma queda adicional dos preços, mas a Petrobras teria margem para trabalhar com isso. Então, ela conseguiria manter bom retorno financeiro, talvez não na mesma proporção. Como é que o senhor vê a perspectiva do setor como um todo e do Brasil em particular? Olha, a transição energética, Denise, ela está em curso, inevitável e inexoravelmente, gostem ou não uns ou outros.
ela está acontecendo. Mas ela acontece não só em narrativas e não só em projetos histriônicos, mais importantes, interessantes do ponto de vista de redes sociais, de comentários técnicos e até de estudos acadêmicos, científicos e até mesmo operacionais, investimentos de grande porte, plantas de hidrogênio, eletrificação de frotas, etc. Ela está acontecendo, sim, ela está acontecendo a olhos vistos. Basta você descer aí na rua e ver a quantidade de veículos elétricos que já circulam em São Paulo. Brasil esse, que foi dos últimos países das grandes economias a iniciar uma eletrificação de frota, mesmo assim um pouco caótica, basicamente impulsionada pela chegada de veículos a preços competitivos, mas nenhuma política maior, mais impulsiva, né? Pelo contrário, taxação, etc. e tal, que acaba equalizando um pouco esses preços. Outros países embarcaram na eletrificação imediatamente e a todo vapor, né? Por exemplo, a China. A China percebeu, depois de um certo tempo, né, que, olha, eu vou sempre lidar com produtores de petróleo. E esses produtores de petróleo estão sempre querendo me ferrar, estão sempre querendo tirar o melhor do preço e me dificultar a vida. Então, eu vou eletrificar tudo que eu puder. Aí alguém vai sussurrar e dizer, mesmo com carvão e com óleo leve e óleo pesado? Sim. Mesmo com nuclear? Sim. Eles estão interessados em colocar tudo no fio. Tudo elétrico. Indústria, comércio, estrutura urbana, frotas, a vida do dia a dia, tudo eletrificado. Então, o que resulta? O que você está descrevendo aí? É uma nova polarização energética. Aqueles países que têm petróleo como parte importante da sua economia, dependem do petróleo, como produtores principalmente, ou como agregadores de valor, vão tentar esticar ao máximo essa vida dos estertores aí da era do petróleo. Aqueles que forem, primeiro, indo em direção à eletrificação, se sentirão indo no caminho certo e talvez até abraçando oportunidades mais rapidamente do que os que vão ficar para trás. Mas os que ficam para trás não acham que estão ficando para trás, eles estão simplesmente tirando proveito do resto que a humanidade ainda vai precisar do petróleo. Então, um exemplo típico é Guiana. Guiana não era nada, não tinha importância nenhuma no mundo, aqui, sem detrimento à importância do país como ele. Mas, de fato, não tinha relevância nenhuma. De repente, está produzindo mais do que a Venezuela, que era um dos grandes produtores e membro da OPEP, hoje. Né? Vai produzir tanto quanto o Brasil. Tem reservas importantes no offshore, praticamente livres de questões tecnológicas desconhecidas. Toda a tecnologia de offshore já foi desenvolvida, todo mundo já sabe produzir, nem é tão mais caro quanto era antes. Lembre-se que quando foi descoberto o pré-sal, dizia-se que havia vários patamares abaixo dos quais o petróleo do pré-sal não seria viável. Hoje ele é super viável a qualquer patamar bem inferior aos que estavam previstos antes. Então a tecnologia correu atrás e o offshore hoje, mesmo em águas profundas, não é tão mais caro quanto, por exemplo, lidar com esse óleo pesado, mesmo em terra, mesmo acessível até de caminhão ou de carro, mas para fluir tem esses problemas. Então, as comparações que existiam da década de 20 anos atrás e até mesmo de 10 anos atrás não valem mais para hoje. O nosso petróleo, por exemplo, da margem equatorial, ao contrário de cair de competitividade em função de uma abertura potencial da Venezuela, ele ganha valor, porque todos esses episódios chamam a atenção da margem equatorial como um todo. E o Orinoco, a Venezuela, tudo isso fazem parte da margem equatorial, embora em terra, mas fazem parte da América do Sul equatorial, né? Então, todo esse conjunto, desde aqui do Rio Grande do Norte, Pernambuco, até o Amapá e de ali diante, todas as Guianas e mais a Venezuela, fazem parte de um lugar onde, de um lado, há grandes reservas de petróleo ainda, e do outro lado, no oposto, há grandes potenciais de energia renovável, solar, eólica, etc. Essa vai ser a grande disputa entre países e é o que vai caracterizar a geopolítica e é o que caracteriza essa queda de demanda, ou essa desaceleração da demanda e, às vezes, até não previsibilidade da demanda por petróleo no mundo. As pessoas apostarem mais ou menos na eletrificação através de outras fontes que não o petróleo. A China, como eu disse, vai aproveitar qualquer coisa que se mexa para gerar energia, mas vai querer colocar tudo em moeda única, energia elétrica. E os países produtores de petróleo vão querer cada vez mais puxar ainda, colocar um lastro para que isso arraste um pouco mais na linha do tempo e eles possam tirar proveito do recurso natural não renovável, que é o petróleo que está no território deles. O senador, a Dora não vai sossegar enquanto não fizer a pergunta de política que ela estava prevendo. Dora Kramer. Faz parte. Exatamente, senador. E a minha pergunta é para o político. Qual deveria ser, na sua opinião, a conduta do governo brasileiro na cobrança ou não pela restauração da democracia na Venezuela? Olha, primeiro, a cobrança de restauração da democracia está acima de tudo, né? Houve um ato extremamente agressivo, embora muitos possam fazer o parênteses, claro, a ressalva de que havia um regime deteriorado em relação ao próprio Hugo Chávez, o governo da Venezuela e os de antes, etc. e tal, que a economia estava deprimida, que as pessoas, que havia presos políticos, que havia um discurso, uma retórica anti-americana provocativa, tudo isso, nada, evidentemente, supera o direito internacional, porque se você
se der ao luxo. Da mesma forma a Ucrânia, a mesma situação. A Ucrânia é a mesma coisa, alegar que tem vínculos históricos, que aquilo era a Rússia branca, inventar qualquer desculpa, sair invadindo um país do outro, entrando porta dentro, seja sequestrando o líder, mesmo deixando o governo, ou invadindo mesmo na base da força e anexando o território, não é algo que o direito internacional respalde e vai respaldar em qualquer momento. Não há advogado que sustente isso no direito internacional. Então, a luta por colocar a democratização na pauta de novo, já que um dos pretextos foi esse, né, tirar um ditador, etc. e tal, ela é fundamental. E todos os países farão isso. O Brasil não estará longe disso, afinal, é um país que está próximo dali, a grande liderança do subcontinente sul-americano, que faz parte do continente americano. E os Estados Unidos respeitam isso e têm respeitado essas declarações, sabendo, claro, que tem razão, né? Eles podem ter o argumento, inclusive o próprio grupo mais próximo ao presidente Trump, de que, não, dane-se isso, é uma caso de emergência, então cada um usa o seu argumento. Agora, qual seria a postura seguinte a isso também? E que tem a parte pragmática nisso? É dizer o seguinte, olha, governo Trump, está tudo errado isso que você fez, esse processo vai ser julgado aí, tanto pelos canais específicos quanto pela própria história. Nós não temos realmente condições bélicas de resistir, de chegar lá e defender, provocar uma guerra, não faz sentido, mas está errado. Agora, o segundo ponto é, nós temos que estar na mesa. Nós precisamos definir o destino da Venezuela, o que vai ser feito lá, a partir desse ato, conjuntamente. Nós queremos ser ouvidos e queremos participar desse processo. Não quer dizer absolutamente que concordemos com a primeira etapa do processo. Mas já que existe o fato consumado, nós precisamos ser ouvidos e ter assento nesse processo, porque somos um país vizinho, com a fronteira maior, e temos interesses no que acontece na Venezuela, né? Inclusive porque alojamos várias pessoas da Venezuela que vieram para o Brasil na esperança de encontrar aqui uma economia pujante, num país que está funcionando bem. Então, eu acho que essas duas coisas caminham paralelamente, embora não se encontrem. Uma coisa não justifique a outra, mas elas precisam caminhar juntas. A realidade é que houve uma intervenção na Venezuela, disse que o governo vai ficar, não se sabe por quanto tempo, não se fala em restabelecimento via eleitoral de um governo legítimo, etc. e tal. Passou a se falar na Venezuela como um mero negócio, como se fosse uma colônia econômica, dizendo o que vai fazer com o petróleo, o que vai fazer com os minerais, como é que vai ser isso ou aquilo. Sequer, como eu disse, se fala em definir um novo marco legal para que outras empresas de outros países participassem dessas oportunidades, também não tem isso. Então, assim, está muito fechado esse processo. Sabe-se também que é um tempo um pouco traumático ainda, né? Ainda está muita gente ainda absorvendo todo esse processo, tentando entender e estudar como, e saídas legais para isso, e até institucionais, mas em algum momento Estados Unidos terá que conversar com o México, com o Brasil, com os países da América Latina em geral, sobre o que vai fazer lá. Não quer dizer que ele vai atender, tá? Eu posso estar aqui, alguém vai dizer, não, você está sonhando, eles não estão nem aí para nós. Mas você me perguntou qual é a nossa postura tem que ser essa. Primeiro, dizer que está errado o que foi feito, e segundo, dizer, agora nós temos que saber o que é que vai acontecer aí, e nós temos que ter voz sobre isso. Na entrevista, a Denise faz uma rápida pergunta, eu vou fazer uma última também. Denise, rapidinho. Eu sigo a mesma linha, mas hoje surpreendeu até o fato de o presidente da Assembleia na Venezuela, que é irmão da presidente interina, ter agradecido, entre outros políticos, o presidente Lula. Se fala da possibilidade dele ter feito esse agradecimento pelo apoio dado pelo Brasil à Venezuela no momento da invasão e da captura de Maduro. O senhor acredita que o Brasil ainda possa ter um papel relevante nesse processo todo, mesmo com os embates que ocorreram com os Estados Unidos? Acredito muito, exatamente vai ao encontro do que eu estou dizendo aqui. E essa menção ao presidente Lula no discurso do presidente da Assembleia, que está intimamente vinculado à vice-presidente que está hoje fazendo o papel, né, de dirigente do Estado venezuelano, é fundamental, porque é como se... você está falando nisso agora porque ele falou, né? Então, assim, você não precisa saber necessariamente ao que ele está agradecendo, se é o papel histórico da Venezuela e Brasil, das relações, se é papéis mais recentes do Brasil e da Venezuela, se é ali durante a operação, que eu acho muito pouco provável, que o Brasil não teve participação nenhuma ali naquele processo em si, daqueles poucos segundos ali em que a operação aconteceu, ou se já e é o que eu acredito mais, uma espécie de apelo, de uma abertura de um hiperlink, ei, Brasil, vem olhar, vem participar desse negócio aqui, não como negócio, mas dessa situação aqui, né? Então, acho que é mais por aí. Ele abrir ali uma possibilidade de citar ali alguns países e alguns líderes que são importantes e que ele sabe, provavelmente, porque ele é um dos que dialoga diretamente com a administração Trump, ele e a vice-presidente, já desde o episódio, e ele deve saber que ali existe um certo caminho de respeito mútuo, né? Embora haja discordâncias, claro, ideológicas, de lados políticos, tudo isso. Mas ficou claro, inclusive nos encontros anteriores do presidente Lula e do presidente Trump, que há um respeito pelo Brasil e pela figura dele, presidente Lula, como líder. Então, isso foi conquistado agora. Então, há que se colocar agora, de alguma forma, e o Itamaraty, todas as nossas estruturas governamentais e até empresariais e a sociedade em geral,
vai ter que se posicionar no sentido de ser firme. Olha, nós queremos saber o que está acontecendo aí, o que vai acontecer, qual é o plano, e queremos participar, pelo menos com a nossa opinião. Se você vai levar em conta ou não, é outra história. Né? E se vai poder manter essa situação bélica, também é outra história. Mas, por enquanto, é o papel que a gente pode ter. Senador, para a gente terminar em um minutinho e meio, muito se fala do sucateamento da infraestrutura petrolífera da Venezuela. O senhor acha que isso pode ser um entrave para os Estados Unidos e 18 meses, tempo suficiente para isso? O que o senhor acha? Em linhas gerais, brevemente, por favor. Olha, Tiago, os 18 meses foram dados para usar, né, usufruir da produção atual. A produção atual está lá correndo. A Chevron tem suas operações, está regular, está desde antes, né, continua como estava, pode haver incrementos e tal, mas investimentos que eu acredito vão ser mais na preocupação de devolver à economia venezuelana um certo giro. Por exemplo, eu falei da faixa do lado oeste, onde existem postos em terra muito simples de operar, mas existe um passivo ambiental muito grande por causa do sucateamento disso. Mas é petróleo leve, são oportunidades para operadores bem simples, nada muito complexo. Então eu acredito, por exemplo, logo vão anunciar e vai aparecer aquelas empresas independentes texanas, do Oklahoma, ou até mesmo do Canadá, se derem chance. A gente que está acostumado ali a operar em terra com uma facilidade muito grande e que pode recuperar ali. Não é uma grande produção, não vai fazer uma grande diferença no mundo, mas faz uma grande diferença na economia local. Também vai haver investimento em outras áreas. Veja, ali todo o litoral da Venezuela é Caribe. Não é ilha, mas é Caribe. E até tem ilhas, Isla Margarita, Dos Roques, vários lugares que são importantes turisticamente e, assim, como investimento imobiliário. E Trump é atuante nisso aí. Ele tem empreendimentos hoje, como presidente dos Estados Unidos, empreendimentos lá na Arábia Saudita, na Arábia toda, em todo o mundo. Então, eles vão trazer também os colegas todos de desenvolvimento imobiliário, de real estate, para aproveitar oportunidades, né, digamos assim, colocar projetos ali. Então, a preocupação deles vai ser montar o chamado showcase, aquilo que ele disse que ia fazer. Olha, eu vou provar que a minha intervenção é diferente das outras que aconteceram e destruíram os países ou transformaram países em caos. Nós vamos aqui trazer um conforto econômico, uma segurança aqui durante... E não vai ser só com petróleo. Então, o petróleo é mais difícil, o petróleo pesado é mais difícil, o petróleo leve mais fácil. Vai haver controle da produção, esses 8 meses são para isso, 18 meses são para isso, mas vai haver outros tipos de investimento, inclusive para venda de alimentos, comércio, uma série de coisas que andavam muito deteriorados. Perfeito. Conversamos com o ex-presidente da Petrobras, ex-senador Jean Paul Prats. Muito obrigado pela entrevista do senhor aqui à Jovem Pan. Volte sempre e um excelente ano. Até a próxima. Obrigado para vocês também. Boa noite. E claro, na nossa programação, mais informações a qualquer momento sobre a questão da Venezuela.